Automedicação, os perigos causados pelo consumo de remédios sem orientação médica. No quadro Tenho Direito, você vai conhecer a lei que obriga a divulgação dos preços nas vitrines das lojas. Conheça um pouco mais sobre o trabalho do aviador. E a gente te mostra o que aconteceu no primeiro Festival Indígena do Paraná. Eu sou Bruno Guerra. Eu sou Gisli Franco e o Mais Notícia está no ar. O Mais Notícia de hoje faz um alerta aos direitos do consumidor. Você sabia que não é obrigado a entrar numa loja para saber o preço de um produto? Divulgar os preços nas vitrines é lei e o consumidor deve brigar por esse direito. Neuza, quando você vai comprar um produto, é muito comum aqui em Maringá que você precise entrar na loja para perguntar o preço pelo preço não estar exposto na vitrine? Isso acontece muito aqui? Acontece, bastante. Eu já prefiro ver o preço na vitrine do que entrar e perguntar. Realmente muito estranho. Eu deixo às vezes de entrar, de comprar naquela loja e procuro outra loja que tenha o preço. É bem comum isso, porque eles não deixam nítido pra gente o preço, né? A gente tem que ir perguntar e às vezes até mal atendido também. Dorival, essa lei existe desde quando? Bem, essa lei ela existe desde 2004, ela prevê que o produto para ser exposto na vitrine, ele tem que ser colocado o preço de forma visível e clara, né? E quando esse preço, ele também a venda do produto é em parcelas, é a prazo, ele deve conter o total a prazo e as taxas de juro mensal e anual que esse produto vai ter inserido em seu preço. Para que o consumidor, na primeira olhada, leia e identifique que ele não tenha que perguntar para ninguém o preço do produto, nem a taxa de juros, e que ele não precise de levar nenhuma calculadora para fazer a conta na hora. Então esse é o objeto da lei. A pessoa tem que olhar e identificar. Se ele não conseguir entender, aquela etiqueta não vale. Vale lembrar que se você encontrar irregularidades nos preços das vitrines, deve entrar em contato com o PROCON da sua cidade. Um relatório divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que o interesse das pessoas por cursos online cresce com o grau de escolaridade. É isso mesmo, os usuários da internet com nível superior realizam mais cursos à distância do que os usuários que têm apenas o ensino médio. O estudo ainda concluiu que os brasileiros que fazem cursos à distância são integrantes da classe A e B. Isso quer dizer que são pessoas que têm acesso à banda larga, que permite o acesso mais rápido às informações. Estudos feitos pela Organização para a Agricultura e Alimentação mostram um dado lamentável. Em todo o mundo, mais de 1 bilhão de toneladas de comida vira lixo todos os anos. Os pesquisadores confirmam que as frutas e vegetais são os mais descartados. O estudo ainda aponta que o desperdício de comida é um problema mais comum entre os países industrializados. Os consumidores e varejistas jogam muito alimento em perfeito estado no lixo. De acordo com o relatório, a solução para esse impasse é melhorar a tecnologia e infraestrutura durante o processamento e distribuição dos alimentos. Você costuma se automedicar? Pois é, essa prática pode causar problemas sérios. Confira na reportagem de Camila Cabal e Cristiane Pinzan. Para muitas pessoas já virou um hábito tomar aquele remédio tradicional quando sentem dores de cabeça, febre ou mal-estar. Quando você sente algum mal-estar, você costuma se automedicar? Sim, às vezes eu costumo medicar, sim. Que tipo de remédio você usa como normalmente? Um Dorflex. Basicamente, com dor de cabeça eu uso esses remédios. Quando você sente mal-estar, uma dor de cabeça, alguma indisposição, você costuma se automedicar? Sim, eu costumo às vezes. Que tipo de remédio você toma? Tomo mais pra dor de cabeça, Dorflex, enxaque, assim, eu tenho enxaqueca de vez em quando também. Em caso de mal-estar, de alguma indisposição, você costuma se automedicar? Sim, costumo. Que tipo de remédio que você toma com frequência? Com frequência, mais Dorflex, pra dor de cabeça mesmo. Alguém já te disse que esse remédio é o ideal para esse problema? Não, nunca me disseram. A automedicação é comum entre as pessoas. Mas o que muitos não sabem é que isso pode causar problemas mais graves,
correndo o risco de agravar o mal-estar, ter alergia, náuseas ou até mesmo não obter o efeito desejado do medicamento. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas, a maior parte das internações hospitalares é em decorrência de intoxicações medicamentosas. Para o Conselho Regional de Farmácia, essa situação só ocorre porque as pessoas não utilizam o serviço oferecido pelos farmacêuticos. Tentar orientar o paciente, conscientizar a população dos riscos que esse medicamento, quaisquer que seja o medicamento, que eles possam trazer para o paciente. Após a consulta médica, cabe ao farmacêutico o papel de orientar quanto ao uso ideal dos medicamentos. Aos pacientes, fica o compromisso de seguir essas indicações. O ideal é sempre seguir todas as orientações desse profissional, que é mais do que o vendedor que fica atrás do balcão. O Brasil só está atrás dos Estados Unidos no ranking mundial de cirurgias plásticas. Em 2009, foram mais de 600 mil procedimentos no país. Mas mesmo com esse índice tão elevado, tem muitos pacientes que saem insatisfeitos do consultório médico. Para conter essas reclamações, o Conselho Federal de Medicina lançou um protocolo que deve inibir a ação dos médicos que não estejam qualificados para fazer cirurgias plásticas. Essa medida vai trazer informações para os pacientes sobre a qualidade dos médicos e vai evitar a entrada de não especialistas na área. Para a formação de um cirurgião plástico, são necessários 11 anos de estudo. E para saber se o médico possui especialização, os pacientes podem exigir o preenchimento do protocolo com os detalhes da cirurgia. No quadro Profissões de hoje, você vai conhecer um pouco sobre um trabalho que requer muita responsabilidade, mas que também é cheio de emoções. Estamos falando do aviador. Emoção é o que não falta nessa profissão. Eu tô falando do aviador. Fábio Alves Pereira é aviador há mais de 5 anos. Depois da formação básica no Aeroclube de Campo Mourão, o piloto começou a trabalhar com compra e venda de aviões monomotores. Pode até parecer complicado, mas o processo para habilitação de um piloto é simples. Para você seguir a carreira de piloto, inicialmente você começa com a habilitação, que nós chamamos de piloto privado, no caso para aeronaves, ou piloto privado para helicóptero. Após esse curso, feito em escola de voo ou aeroclube, você depende de 35 curso teórico, mais 35 horas de voo, aula prática. A partir daí, você vai para uma nova etapa, que é a carteira de piloto comercial, que são mais aproximadamente 200 horas de voo. Mas e para chegar ao nível dos pilotos de aeronaves grandes, como aqueles que comandam aviões de linha? A linha aérea, ela demanda uma experiência muito maior de voo, Então, por isso, você precisa da carteira de piloto comercial, pelo menos, para você poder voar remunerado. E as companhias aéreas exigem, a maioria delas exigem uma outra carteira que nós chamamos de piloto de linha aérea. Hoje, as companhias aéreas estão admitindo pilotos com experiência a partir de 500 horas de voo, as companhias maiores, a partir de 1.000 horas de voo de experiência, que as companhias aéreas admitem o piloto. Vários instrumentos aparecem no painel do avião. Há quem se assuste com eles, mas não são tão complicados de entender. O horizonte artificial, que nesse caso, quando você está voando instrumento, você não tem a referência de voo no nada lá embaixo. Tem nuvem, você está numa situação de voo à noite, então você não está vendo nada lá embaixo. Para você saber se a aeronave, como está o alinhamento da aeronave, se ela está de ponta cabeça, etc. Você vai acompanhar aqui no horizonte artificial. Esses últimos 3 relógios aqui, que são basicamente os relógios de navegação e pouso por instrumento. Você usaria esse instrumento que nós chamamos de glide slope, que ele tem uma barra horizontal que dá a rampa de descida para a aeronave fazer o pouso no aeroporto sem acertar nenhum obstáculo durante essa descida, mesmo não tendo condições visuais, e o alinhamento da pista nessa barra vertical aqui. Então, para o procedimento de pouso de precisão, nós chamamos de ILS, você usa então o glide slope. E a informação para esses relógios aqui vem dos instrumentos dos rádios de navegação, que seriam esses 2 instrumentos de navegação e mais o instrumento, o ADF aqui, que
traz informação para esse relógio aqui. Essa semana, um carro diferente começou a circular pelas ruas da capital do estado. Uma caminhonete toda colorida com um sistema de 15 câmeras fotográficas no teto rondou as principais ruas de Curitiba, Bruno. E se alguém ficou curioso para saber o que era aquela engenhoca ambulante, ela tem nome e sobrenome: Google Street View. Esse carro vai fazer todo o mapeamento da cidade e disponibilizar as imagens em 360 graus através do site Google Maps. O Google ainda não informou quanto tempo vai demorar para o mapeamento ir para a rede, mas até 2014 o serviço já vai estar disponível em todas as cidades que receberão os jogos da Copa do Mundo. Desse jeito não tem como ficar perdido. Verdade, todo mundo vai se encontrar. E a seguir a gente mostra como foi o primeiro Festival Indígena do Paraná. E ainda a agenda cultural para essa semana. O Mais Notícia volta daqui a pouco. O mercado necessita de especialistas com conhecimento em áreas específicas. As empresas necessitam de profissionais mais preparados. A competição leva cada vez mais à especialização. Pós-graduação Sesumar. O mercado é seletivo. 60 cursos em todas as áreas do conhecimento. Sesumar, a comunidade do conhecimento. Atenção! Aproveite a oportunidade e faça o seu curso superior à distância. São 10 opções de cursos com mensalidades acessíveis e material didático incluso. Aulas ao vivo via satélite uma vez por semana. Duração de 2 a 4 anos. Sesumar, credenciada pelo MEC e entre as 3 melhores do país com as melhores notas do ENAD. Conheça também os nossos cursos de pós-graduação à distância. Sesumar, a comunidade do conhecimento.